Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente. Olha, é muito prazeroso, todas as semanas eu fico contando os dias para chegar aqui, para entrar na sua casa, que você me permite, me recebe com tanto carinho, e lá se vão 22 anos, né, que eu frequento a sua casa. Fico muito feliz. E os meus convidados, certamente felizes também, porque sabem que eu tenho esse público maravilhoso que me acompanha, que me é fiel, e eu só tenho a agradecer. Nós estamos aí com os nossos programas, cada dia trazendo mais novidades para vocês, assuntos que interessam a mulheres, a homens, ao casal, à família. E hoje é um assunto importantíssimo para quem faz ou fez cirurgia bariátrica. Eu trago a doutora Brenda Artusi Renaud, que é cirurgiã plástica com especialidade em pós-bariátrica. Prazer tê-la aqui conosco, Brenda. Prazer é todo meu. Tudo bem? Tudo ótimo. Mas é um assunto da moda, né? Porque hoje muitas pessoas fazem a cirurgia bariátrica e naturalmente necessitam depois de um cirurgião plástico. Sim, o último dado, inclusive do Brasil, do ano passado, estima que mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Então, muita gente vai precisar, talvez, de uma cirurgia bariátrica. E no pós-operatório, com o emagrecimento, eles nos procuram, os cirurgiões plásticos, para poder ter um contorno corporal melhor. Porque toda cirurgia bariátrica, ela deixa digamos, esse resquício que só a cirurgia plástica resolve? Ou ela, por si só... muitos pacientes que emagrecem poucos quilos e têm uma vida ativa de exercícios, uma boa alimentação, não caem naquela forma corporal de uma flacidez muito grande. Mas muitos pacientes pós-bariátrico, eles emagrecem muito e muito rápido. Então eles ficam com uma flacidez que pode causar assaduras, atrito, dificuldade para encontrar uma vestimenta adequada, né? Isso aí até nós vamos tocar no assunto daqui a pouco, se bem que melhorou muito no Brasil esse campo. Mas de qualquer forma, eu gostaria, eu sei que você é cirurgiã plástica, você não é médica, cirurgiã bariátrica, porém, eu queria só entender o mecanismo, porque me parece que hoje existem técnicas mais modernas. Sim, que estavam sendo aplicadas, é isso? É isso. Inclusive eu venho de um congresso agora desse fim de semana e a novidade agora no Brasil é fazer a bariátrica por endoscopia. Uau. Então é uma coisa bem mais simples. Não sou eu que faço, nem outros cirurgiões plásticos, são cirurgiões gerais ou gastrocirurgiões, né? Para quem não sabe ou não se lembra, a endoscopia é feita pela boca. Exato, entendeu? Sem cortes. Sem cortes. A gente já tem no Brasil a cirurgia bariátrica feita por vídeo, são pequenos cortes, né? Se introduz uma câmera e eles fazem a redução do estômago e um desvio no intestino. E nisso a pessoa perde muito peso, tem que ter um acompanhamento. E depois vem pra gente, cirurgião plástico, fazer o reparo, né? Para dar um contorno melhor principalmente abdômen, braços, corpo. Ajustar cicatrizes, que naturalmente
Muitos pacientes ficam com queloide, aquela cicatriz grossa, né, avermelhada, que até dói. E a gente, como cirurgião plástico, consegue corrigir isso e dar uma qualidade de vida bem melhor e uma estética melhor para esses pacientes. Certamente, não tenha dúvida. Agora, esta nova técnica via endoscopia já está sendo aplicada? Já. Tem poucos casos no Brasil. Aqui em Campinas, não? Olha, eu sei de Valinhos, no centro, que é um centro de tratamento de obesidade que tem lá, que eles já estão fazendo alguns casos. Mas está no começo. Creio que o ano que vem vai estourar aí e aí todo mundo vai poder ter acesso. Lógico. Brenda, dentro desse contexto, a sua parte, porque naturalmente eu acho que é muito difícil uma pessoa que faça uma cirurgia deste porte e que não tenha deixado, naturalmente, resquícios, marcas e cicatrizes e queloides e que tais. A minha pergunta, como é que você começa a lidar com isso? Porque há pessoas que têm medo, né, de cirurgia plástica, principalmente depois de sofrer uma bariátrica, deve ficar um pouco... Só lembrando que também essas plásticas pós-bariátricas também se aplicam a pessoas que perdem muito peso com dieta e exercício e podem causar uma flacidez grande, né? Mesmo sem a cirurgia? Mesmo sem a cirurgia, quem perde muito rápido, geralmente, tem mais tendência a ter essa flacidez. Em geral, a parte que mais incomoda é o abdômen. Então, mesmo que a pessoa tenha flacidez na mama, nos braços, na coxa, que são os outros locais mais comuns, e hoje em dia face, né, região cervical, pescoço também incomoda bastante, mas a gente começa pelo abdômen, em geral, porque é onde restringe mais para pôr uma calça, questão de uma assadura, né? Então, a gente começa pelo abdômen, se é o que mais incomoda a pessoa. E a gente pode utilizar a técnica que a gente até fez um trabalho na Unicamp, de refazer o umbigo sem cicatriz. É uma cirurgia mais rápida. Sem cicatriz? Sem cicatriz. Uau. É uma cicatriz muito interna, não dá pra ver. E fica uma aparência bem natural, que é o neo-umbigo, né, que eles falam. E é uma cirurgia que antes poderia durar 4, 5 horas, hoje dura 1h30, 2 horas. Né? A recuperação é rápida. Então, a medicina está avançando e os resultados estéticos também, né? Certamente. A ciência é uma loucura, né? Cada dia, graças a Deus, que está acontecendo assim. Agora, Brenda, digamos, uma pessoa que não fez a bariátrica, mas que perdeu bastante peso, em média, quantos pesos você acha que ela necessita de reparos estéticos? Olha, a partir de 20% do peso que ela tinha antes, em geral, já pode deixar sequelas, vamos falar assim, né? Algum resquício. Mas varia muito da genética. E quem faz muita atividade física, a gente vê que tem uma tonicidade dessa pele melhor. Eu tenho pacientes que fizeram a bariátrica ou que emagreceram com dieta e não tem muita flacidez, não tem muitas queixas, né? Então não necessariamente precise passar pela plástica. Mas a maioria que emagrece muito rápido, acima de 15, 20% do peso perdido, dá uma flacidez grande. E a média de perda da pós-bariátrica é 30% do peso anterior. Então são números grandes. E o legal, não sei se você sabe, é que os convênios têm uma cobertura para essa parte do abdômen. Porque não está inserido no lado estético. Exato. Eles encaram como um prejuízo, né, para a qualidade de vida. Com certeza, Então, até moral, né? Exatamente. A pessoa fica psicológico, né? Fica deprimida às vezes. Por enquanto, assim, a maioria dos convênios tem essa cobertura para a parte do abdômen, que já é um grande ganho para os pacientes, né? Lógico. Até porque eu vejo, pelo que eu ouço, naturalmente, e agora você enquanto médica dessa área, as mulheres que têm bebê, que têm parto normal, ou mesmo parto cesariana, enfim, muitas vezes depois precisam retocar essa parte, não é verdade? Exato. E isso aí você faz também perfeitamente. Quer dizer que você também atende a parte estética, digamos. Sim, A gente brinca que o cirurgião plástico, a maioria das pessoas acha que é um pouco só mexe com estética e tal, mas
a gente tem uma das formações mais longas dentro das especialidades cirúrgicas, porque a gente faz os 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Eu ainda fiz pós-graduação em dermato e estética, né? Trabalhei com queimados também um tempo. Na área de queimados. E agora faço também pós-graduação em nutrologia para ajudar esses pacientes pós-bariátricos. Então, se for ver, 13 anos. 13 anos. Aliás, 14, viu? Com pós-graduação, Então, assim... Eu tô abolindo 13. Então, melhor. 14 anos. Mais um ano que continua o ano que vem. Nossa. Então, mas também você entrou na faculdade bem jovem, né, Brenda? Entrei. Você de onde é? Monte Azul Paulista, interior de São Paulo. Isso, é perto de Ribeirão Preto, né? Barretos, E o que? Agora eu quero um pouquinho da sua vida pessoal, depois eu retomo, porque com todo respeito, aliás, ao seu marido que eu conheço, mas você é muito bonita, você sabe disso. Obrigada. E a pergunta, você se inspirou em que para ir para a cirurgia plástica? Em si própria? Na verdade, Almir, era uma dúvida muito grande. Até eu entrar na residência de cirurgia geral, que eu fiz na Unicamp, eu tinha dúvidas, mas o que mais me motivou foi ver a alegria e satisfação dos pacientes. Porque quando você restaura a autoestima da pessoa, isso cura até outras doenças. E eu via dentro da Unicamp, às vezes, a pessoa fazendo uma cirurgia enorme de um transplante hepático, por exemplo, de uma doença renal, e depois ela ainda continuava com queixas, parece que a vida dela não melhorava tanto. E já na plástica, pequenas coisas que a gente fazia lá dentro... Levanta a moral. Levanta. E às vezes mudava a vida, a pessoa arranjava emprego, ela prosperava. Então, assim, isso me motivou muito. E o fato de eu poder lidar... Eu também faço botox, preenchimento, prótese de mama. É uma diversidade dentro da cirurgia plástica que é gostoso de trabalhar. São todas coisas afins, né? São técnicas afins nessa... Isso é muito interessante que você está contando, esse despertar. Porque então você já estava dentro da residência de cirurgia geral. Geral. A gente escolhe, no final dos 2 anos, a gente escolhe a próxima especialização. E aí foi quando eu escolhi cirurgia plástica. Agora, eu tenho prova de que isso é verdade, Brenda, porque eu tenho uma pessoa muito próxima que ela tinha um defeitinho facial, mas ela era uma pessoa muito introvertida, muito tímida, muito fechadinha. E quando ela resolveu consertar tudo isso, que foi uma operação, não foi muito fácil, porque era um probleminha mais profundo, essa criatura mudou da água para o vinho, ficou perfeita a cirurgia, ela ficou maravilhosa, nossa, ela nasceu de novo, é outra pessoa. Eu brinco, inclusive, hoje em dia com bullying na escola, né? Às vezes crianças com orelha em abano, que a gente fala, às vezes vai para psicóloga, vai até para psiquiatra e vai não pro resolve. Médico. E a gente, com uma cirurgia simples de otoplastia, né? Em 1 hora, 1h30, resolveu aquele problema. E a criança começa a ir bem na escola, melhora nos estudos, e uma coisa que pra gente é simples. Assim, que por acaso eu também tenho um querido amigo que está me vendo aí, né? Você sabe quem é você? Que tinha orelhinha de abano, ficou um gato, já casou com uma moça linda. Aliás, teve bebê recentemente. E é verdade, fez a cirurgia, ficou perfeita. Você faz essa cirurgia também? Oba. A gente tem uma boa formação na Unicamp. Que beleza. A Unicamp é uma referência mundial, né, internacional. Brenda, agora voltando para a pós-bariátrica, qual é o tempo necessário para entrar o cirurgião plástico? Sim, isso pós-operação. É muito importante. Primeiro que, assim, as pacientes acham que na plástica elas vão acabar de perder o peso que o gastro pediu. Não é. Porque gordura e pele não pesa muito, né? Então, primeiro ela tem que estar no peso adequado. E isso o cirurgião geral ou o gastrocirurgião que fez a bariátrica vai determinar junto com ela. Depois da bariátrica, ela deve esperar, em média,
Essa estabilização é 1 ano, né? De então 1 não é ano em a 2 seguida. anos, não é em seguida. Tem que esperar perder todo o peso que ela necessita, né? E esse peso está estabilizado. Além disso, a gente faz todo um check-up sobre anemia, né? Cardiológico, ter um acompanhamento. E aí, se ela estiver pronta, que é em média 1 ano e meio após a bariátrica, a gente começa a fazer as cirurgias plásticas. E não necessariamente uma. Não. Pode existir várias. Sim, inclusive ela até pode fazer algumas cirurgias combinadas, já fazer o abdômen com a mama ou o braço com o abdômen, o que mais incomodar, de acordo com o peso que ela estiver na época, as condições de saúde, a liberação do cardiologista. O que tem melhor resposta na cirurgia plástica? A pele clara ou mais escura? Olha, as duas têm os prós e os contras, né? A pele mais escura, ela é mais firme, né? Então ela tem menos flacidez. Porém, ela pode dar cicatrizes piores. O queloide dá mais em quem tem pele escura. A cicatriz hipertrófica, que não chega a ser um queloide, mas em pele escura. Eu sei porque tenho. Já a pele uma clara... Uma cirurgia que eu fiz não é bariátrica, era uma cirurgia de apêndice, ficou um queloide bem... Mas já a pele clara, me desculpa, ela pode ter um pouco de flacidez, mesmo que a gente tire todo o excesso, ela pode voltar a ter um pouco de flacidez depois. Então, as duas têm os prós e os contras. Como tudo na vida, né, Brenda? Exato. Convenhamos, não é verdade? Tudo na vida tem o seu pró e o seu contra. Brenda, o nosso país, o nosso Brasil, ele tem, me parece que ele está no ranking internacional como um dos países que mais se faz cirurgia plástica, que a mulher brasileira, o homem também hoje procura, mas é mais a mulher, né? Não sei, eu estou errado. Está certo. Mais é mulher, né? Mais é mulher. Procede isso, que o Brasil está, parece que só perto dos Estados Unidos, exatamente, por enquanto sim. E quais são as cirurgias plásticas mais usuais, mais praticadas aqui no Brasil? O que a mulher brasileira procura mais? Olha, uma das que mais é procurada é a lipoaspiração, que o pessoal chama de lipoescultura, né? Então, com certeza, assim, disparado. O implante de silicone, que o pessoal chama de prótese de silicone, também é uma das mais procuradas. Então, no Brasil seriam as duas, e aí depois a abdominoplastia, né, a mamoplastia redutora e o lifting facial, que seria a retidoplastia também. Hoje é quase que feijão com arroz, né? Todo mundo faz. Mas a lipoaspiração, e no Brasil, eles fazem a lipoescultura, que é tirar a gordura das áreas que estão excedentes e colocar essa gordura no glúteo, né? Por isso o famoso bumbum brasileiro. Pode na panturrilha? Pode também. Existem próteses de silicone que se colocam também próprias para panturrilha. Mas não dá problema? Pode dar problema sim, de rejeição a longo prazo. Qual é a média de duração de um implante desse, por exemplo? Só por curiosidade. Hoje em dia, os fabricantes falam que todos os implantes de silicone, eles podem durar a vida toda. Porém, o que a gente nota, principalmente nas mamas, é que depois de 10 anos, a própria cicatriz da paciente pode começar a endurecer, que a gente chama de contratura capsular. E isso pode levá-la a ter que trocar essa prótese. Mas a qualidade das próteses já de uns anos para cá, elas são muito boas. Antigamente elas rompiam, o silicone interno extravasava, isso poderia causar danos à saúde. Hoje é muito raro, as próteses, a maioria não rompem, não extravasam o silicone. Elas poderiam durar a vida toda, porém, pelo processo cicatricial, pelo corpo da mulher, depois de 10 anos ela pode ter que trocar pela contratura capsular. E a panturrilha? A panturrilha, a gente não tem tantos estudos, mas essa contratura, essa cicatrização já ocorre
menor grau, inclusive próteses glúteas também, né? Uhum. Então vai variar muito de paciente para paciente, se ele é muito ativo, né? Se ele teve algum tipo de infecção nessa perna, nesse corte Então, mas sabe por que eu faço a pergunta? Porque eu conheço alguns homens que querem fazer, tem pernas muito finas, Sim. Eles desenvolvem essa parte superior do corpo, ficam verdadeiros macistes, e a parte de baixo, como dizia minha avó, gambito de sabiá, que aliás eu ostenho. É essa perninha magra. E aí querem fazer e fazem. Aí eu pergunto, e depois continuam fazendo exercícios, isso não pode dar problema? Dependendo. Do repouso e do tamanho dessa prótese, ele pode, depois vai ter uma vida normal. Mas assim, ele também pode ter outras opções, de colocar gordura mesmo. Igual as mulheres gostam de tirar do abdômen e colocar no glúteo, a gente pode tirar de alguma região que incomode esse homem e colocar na panturrilha. Lembrando só que a gordura, que chama lipoenxertia, às vezes é necessário mais de um procedimento, porque o corpo pode reabsorver um pouquinho dessa gordura, né? Já a prótese seria uma cirurgia só, porém tem o inconveniente de ser uma prótese, um corpo estranho ao organismo. Você fez estágio no Einstein. Isso também. Tem um currículo impecável. Brenda, muito obrigado por ter vindo. Fico muito feliz. Adorei. Eu também. Você, além de ser muito simpática, você realmente é capaz, sabe o que faz. E aí, você no visor tem o contato da doutora Brenda, entre em contato, ela vai naturalmente lhe atender e lhe dar todas as devidas informações. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. E eu volto com você na próxima semana. Até lá.